Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Maricampo em Cotovelo, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa D'Anta, a Rádio FM em Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM em Nísia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e da Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Como Cristo, bom pastor, edificas a igreja, tu podes tudo. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 19º domingo do tempo comum, em nossas liturgias, continuamos com a leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo João. O evangelho previsto para este domingo é o de João, capítulo 6, versículo 41 a 51. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, seu pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Pelo terceiro domingo consecutivo, estamos acompanhando a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João. Esse capítulo nos levou a refletir sobre a multiplicação dos pães, em que nosso Senhor Jesus Cristo, com 5 pães de cevada e 2 peixes, alimentou uma multidão de 5.000 pessoas. Também nos levou a refletir sobre o convite que Jesus dirigiu a quantos tinham saciado, a quantos tinham comido do pão insaciado, para que buscasse não o pão que perece, mas que esforçassem em buscar um alimento que permanece para a vida eterna. No trecho proclamado no domingo do 19º domingo do tempo comum, nosso Senhor quer ajudar a multidão que o procura a compreender o significado profundo do sinal que ele realizou. Saciando de modo milagroso a sua fome física, nosso Senhor os prepara para aceitar o anúncio segundo o qual Ele mesmo é o pão que desceu do céu, que sacia de modo definitivo a sua fome mais profunda. Também o povo judeu, durante o longo caminho no deserto, tinha experimentado um pão descido do céu, o maná, que o conservara em vida até chegar à terra prometida. Jesus no Evangelho fala de si mesmo como um verdadeiro maná, o pão que desceu do céu, capaz de manter em vida, não por um momento, mas durante todo o trecho da nossa existência, nosso mundo, que peregrinamos como em busca da vida eterna. Jesus é o alimento que dá a vida eterna, porque é o Filho unigênito de Deus, que se encontra no seio do Pai, vindo para doar ao homem, ao ser humano, a vida em plenitude, para nos introduzir na vida do próprio Deus. No pensamento judaico, era claro que o verdadeiro pão do céu, que alimentava Israel, era a lei, a palavra de Deus, verdadeiro dom que Deus dera ao seu povo através de Moisés. De fato, a lei mosaica era o elemento fundamental que distinguia o povo de Israel em relação a outros povos, que a lei mosaica lhes permitia conhecer a vontade de Deus, portanto, conhecer o caminho reto que conduz à vida eterna. Agora Jesus diz que ele é o maná que desceu do céu, mostrando ser ele mesmo a palavra de Deus, a nova lei que orienta os nossos passos e nos sustenta em nossa existência. E ao apresentar-se como o pão que desceu do céu, os judeus começaram a murmurar contra Jesus. A murmuração deles lembra as reclamações dos israelitas no deserto, quando saíram do Egito, contra Moisés e Arão, quando eles sentiram fome e sentiram sede, quando experimentaram a dureza do deserto. A murmuração deles demonstra a falta de fé, tal como seus pais no deserto. Os judeus se voltam contra Jesus quando ele se apresenta como o pão que desceu do céu, porque conhecia a sua origem humana. Se perguntavam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, como então pode dizer que desceu do céu? Então, duvidar da divindade de Jesus, como fizeram os judeus na leitura do Evangelho que escutamos, significa opor-se à obra de Deus. E eles não vão além das origens humanas do Senhor, e por isso rejeitam o Senhor. Não conseguem acolhê-lo como a palavra de Deus que se faz carne e habitou entre nós. Santo Agostinho comentam: estavam distantes daquele pão celeste e eram incapazes de sentir fome dele. A boca do seu coração estava enferma. Com efeito, este pão exige a fome interior do homem. Somente quem é atraído por Deus Pai, quem o ouve e se deixa instruir por ele, pode acreditar em Jesus, encontrá-lo e alimentar-se dele para ter a vida em plenitude, a vida eterna. Santo Agostinho acrescenta: o Senhor afirmou que é o pão descido do céu, exortando-nos a crer nele, a nos alimentar dele. Com efeito, quem se nutre do Senhor e acredita nele renasce a partir de dentro, e no seu íntimo torna-se um homem novo, e o Senhor ressuscitará no último dia. Portanto, quem não acolhe Jesus e sua mensagem, como os judeus, conforme escutamos no trecho do Evangelho que foi proclamado, não está em sintonia com o Pai e nem conhece os desígnios divinos. A passagem do Evangelho segundo João conclui com a afirmação de Jesus de que quem nele crê tem a vida eterna. Porque Jesus é o pão da vida. Os que comeram o maná no deserto morreram, pois o maná saciava apenas a matéria, que se deteriora com o tempo. Jesus, ao contrário, é o verdadeiro alimento, que vem de Deus, para gerar vida eterna,
em quem dele se aproxima. Ele não apenas dá vida, mas possui a vida em si mesmo. Jesus diz claramente qual alimento ele oferece. O pão vivo que desceu do céu é sua carne para a vida do mundo. A humanidade de Jesus, sua existência terrena e o mistério de sua vida são oferecidos para que quem nele crê possua a vida eterna. A Eucaristia dada por Jesus e celebrada por nós é o memorial dessa entrega de Jesus que culminou na cruz. Cada vez que nós comungamos do pão eucarístico, nós estamos acolhendo o próprio Jesus, acolhendo em nossa vida, estamos nos assimilando a Ele e Ele se assimilando em nosso ser. Nós nos assimilamos a Jesus, entregue por amor a cada um de nós. Por isso que a Eucaristia gera a vida eterna em nós e nos conduz à eternidade definitiva para a qual nós fomos criados. Assim, nutridos pela Eucaristia, do pão, alimentados pelo pão eucarístico, tal como o profeta Elias, que alimentou de um pão especial e pôde caminhar durante 40 dias até o Horebe, também nós possamos caminhar para a montanha de Deus. Alimentados pela Eucaristia, refazendo as nossas forças, retomando a nossa caminhada, pois quando nos alimentamos da Eucaristia, nos nutrimos do próprio Cristo. E por isso nós podemos realizar aquilo que São Paulo nos pede na carta aos Efésios: que desapareça do meio de vós toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, como também toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Quem comer deste pão viverá para sempre. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Quem comer deste pão viverá para sempre. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Quem comer deste pão viverá. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A mentira é tão antiga quanto a própria comunicação humana, pois o ato de falar implica dizer a verdade ou mentir. Um dos 10 mandamentos é: não mentirás. Desde os primórdios da filosofia, a verdade e a mentira foram questões centrais no debate ético e moral. Filósofo clássico como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, filósofo alemão Immanuel Kant,
abordar a questão de formas distintas, cada um trazendo contribuições valiosas para a compreensão do fenômeno da mentira. E hoje, em meio à revolução digital e ao fenômeno das fake news, essas reflexões ganham nova relevância, mostrando-se atuais e necessárias. A mentira hoje se propaga com uma velocidade enorme através das redes sociais, as ditas fake news. Quanto prejuízo trazem à honra das pessoas. Santo Agostinho, em suas obras contra a mentira e sobre a mentira, é rigoroso ao tratar desse tema. Para ele, a mentira é sempre um pecado, pois implica uma falsidade deliberada que corrompe a alma. Agostinho distingue diferentes tipos de mentira, mas nos ensina que qualquer forma de falsidade é moralmente repreensível. Ele enfatiza a necessidade de aderir à verdade como uma obrigação moral absoluta, independentemente das consequências. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, fala da mentira como um pecado que vai contra a justiça e a caridade. E ele classifica a mentira em 3 categorias: aquela das chamadas mentiras prejudiciais, as mentiras oficiosas e mentiras jocosas ou as piadas. As mentiras prejudiciais são ditas com a intenção clara de causar dano a outra pessoa, seja em sua reputação moral, em seus bens ou em sua vida. Santo Tomás de Aquino destaca que essas mentiras são especialmente graves, porque têm como objetivo prejudicar deliberadamente o próximo. Ele também inclui mentiras contra Deus, como aquelas que distorcem a verdade da fé, considerando-as ainda mais severas devido a seu impacto espiritual. E as mentiras oficiosas são contadas para obter algum benefício ou evitar um dano, como mentir para proteger alguém ou para evitar uma situação desconfortável. Apesar de serem contadas com a intenção de prejudicar, de não prejudicar, Santo Tomás ainda as considera moralmente erradas, porque vão contra a obrigação de comunicar a verdade. Mesmo a mentira dita com uma intenção boa, um objetivo bom, é moralmente reprovável. No entanto, Santo Tomás reconhece que a culpa dessas mentiras é menor do que a das mentiras prejudiciais. E as mentiras jocosas são as piadas, ditas para divertir ou para gerar entretenimento, sem intenção de enganar de forma maliciosa. Embora possam ser consideradas menos graves, pois geralmente não causam dano direto, Santo Tomás as considera moralmente inadequadas, por desviar-se da verdade. Enfim, segundo Santo Tomás de Aquino, a mentira, independentemente de sua intenção ou gravidade, é sempre moralmente errada, porque contraria a natureza racional do ser humano, que é orientada para a verdade. Ele argumenta que as palavras são sinais naturais das ideias, e usar esses sinais para transmitir algo contrário ao que se pensa é uma desordem moral, pois só pode mentir quem conhece a verdade e deliberadamente mente para enganar alguém ou tirar algum proveito com a mentira. Portanto, mesmo as mentiras com boas intenções não escapam da condenação moral, pois comprometem a verdade, que é essencial para a comunicação humana e a própria confiança social. O filósofo alemão Immanuel Kant, em seu ensaio sobre um pretenso direito de mentir por amor à humanidade, é igualmente rigoroso. Para Kant, a veracidade, dizer a verdade, é um dever incondicional e é essencial para a base da justiça e dos contratos sociais. Ele argumenta que mesmo uma mentira dita para evitar um mal maior, como mentir para proteger alguém de um assassino, não é justificada, pois compromete a universalidade, a obrigatoriedade do dever moral de dizer a verdade e compromete a confiança nos contratos sociais. Com a revolução digital, o advento da internet, o conceito de verdade foi significativamente alterado. A disseminação de fake news exemplifica o que caracteriza a pós-verdade, onde as emoções e crenças pessoais se sobrepõem aos fatos objetivos. As fake news são frequentemente construídas a partir de fragmentos de verdade. São manipulados para reforçar determinadas crenças e ideologias, para criar narrativas que visam desinformar
e desestabilizar o sistema de verdade compartilhado. O fenômeno das fake news apresenta um desafio ético significativo, pois a manipulação da verdade pode levar à desinformação massiva e à polarização social. A cultura digital, ao democratizar a produção e disseminação de informações, deu voz a todos, mas também abriu espaço para a desinformação. A educação para o pensamento crítico e a ética na comunicação são de suma importância para lidar com esses desafios. As reflexões clássicas de filósofos como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, do filósofo alemão Immanuel Kant continuam fundamentais para a compreensão ética sobre a verdade e a mentira. Em tempos de fake news e pós-verdade, é fundamental revisitar esses ensinamentos e aplicá-los no contexto contemporâneo, promovendo uma cultura baseada na verdade, na responsabilidade, na comunicação. A busca pela verdade deve ser um compromisso contínuo, tanto na esfera privada quanto na pública, garantindo que a informação seja usada para o bem comum e para a construção de uma sociedade mais justa e bem informada. Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, um programa para o povo de Deus. Neste segundo domingo de agosto, nós celebramos o Dia dos Pais. Por isso agradecemos a Deus pelos nossos pais, por aqueles que são pais, por suas vidas e pelo dom da paternidade. A figura paterna é um reflexo do amor e da providência divina. E cada um dos pais, à sua maneira, é chamado a ser um sinal da presença de Deus na vida de seus filhos e de suas famílias. Ser pai é uma missão sublime, carregada de desafios, mas também repleta de bênçãos. Os pais são os primeiros educadores na fé, transmitindo valores cristãos e éticos que moldam o caráter e a espiritualidade dos seus filhos. O exemplo de São José, pai adotivo de Jesus, inspira cada pai a exercer uma paternidade discreta, mas presente, com humildade, coragem e fidelidade ao plano de Deus. Nesse Dia dos Pais, peço a Deus que o fortaleça, a você que é pai, para que tenha muita sabedoria e paciência, a fim de que possa viver a sua missão de pai, conduzir suas famílias no caminho do amor e da verdade, ser uma bênção na vida do seu filho. Que suas palavras e ações sejam sempre guiadas pelo Espírito Santo, promovendo a justiça, a bondade e o respeito em seus lares. Agradecemos a Deus pelos pais, por cada sacrifício, por cada gesto de carinho e por cada conselho dado com amor a seus filhos. Que Deus, nosso Pai Celestial, recompense a cada pai de forma abundante. Ele lhes conceda muitas bênçãos e muitas graças e muitas alegrias em suas vidas. Feliz Dia dos Pais! Que a bênção do Senhor esteja sempre com você. Ouça toda semana nesta emissora o programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. Oração, comentário do Evangelho e reflexões. Contamos com a sua audiência. Que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém.
Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.